somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. É isso aí. E com isso, damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. Exatamente. Hoje, nós vamos fazer uma imersão num cenário global que, olha, à primeira vista parece até enredo de ficção especulativa. Sim, parece filme. Totalmente. Mas a verdade é que é a mais pura, imediata e, digamos, brutal realidade financeira. Sem dúvida. Nós vamos investigar hoje como uma espécie de letargia institucional que está acontecendo agora, neste exato momento, na Europa, está literalmente reescrevendo as regras do risco global. É um efeito dominó impressionante. E o aspecto mais fascinante dessa história inteira é entender como essa paralisia lá do outro lado do oceano está criando uma oportunidade de ouro, assim, sem precedentes, para o Brasil. Exato. E vale avisar para a nossa audiência que o material que serve de base para a nossa investigação de hoje foge completamente daquele tom de brochura de marketing ambiental, sabe? Ah, passa longe disso. Muito longe. Nós estamos debruçados sobre um dossiê super denso que veio diretamente de uma mentoria de mesa proprietária. Ou seja, a gente está acompanhando o raciocínio daquelas mentes que gerenciam capital pesado, né? O pessoal que aloca risco na perpetuidade. Perfeito. O pessoal que modela cenários onde literalmente bilhões trocam de mãos. Então a missão desta nossa imersão de hoje é desvendar como a urgência inadiável da descarbonização global colide de frente com o custo do dinheiro. Isso cria aquele fenômeno da inflação verde, né? A famosa greenflation. Exatamente, a greenflation. A gente vai traduzir o que essa colisão significa na prática para o chão de fábrica, para as lavouras do agronegócio e, claro, para a alocação de portfólio de quem acompanha a nossa discussão. Maravilha. Então, vamos começar pelo começo. O título que dominou os terminais da Bloomberg recentemente e que abre a nossa análise aqui é muito forte. É o seguinte: o drift do BCE e a ressurreição do terror inflacionário na Europa. Um título de peso. Muito. Sinceramente, quando a gente lê a palavra drift ou deriva em português, a imagem que vem logo à cabeça é de um carro derrapando sem controle num filme de ação, sabe? Tipo Velozes e Furiosos. Isso. Mas a gente sabe que o Banco Central Europeu não está fazendo manobras radicais nas ruas de Frankfurt. Então, como é que essa deriva se manifesta no mundo real da economia europeia? Olha, essa deriva monetária, na verdade, representa um reconhecimento de um impasse estrutural gigantesco. É meio que uma armadilha que a própria Europa construiu para si mesma ao assumir essa vanguarda climática, sabe? Uma armadilha regulatória. Exato. A União Europeia afirmou os compromissos mais rigorosos do planeta nas NDCs deles, as contribuições nacionalmente determinadas. A meta de atingir o net zero lá não é só uma intenção política bonitinha, é lei. É uma obrigação legal. Eles são obrigados a cumprir. Obrigados. E para chegar lá, o continente está tomando umas medidas físicas extremas. Tipo, desligar usinas movidas a carvão, fechar reatores nucleares. O que a Alemanha fez recentemente, né? Isso, a Alemanha é o maior exemplo. O problema é a matemática da substituição disso tudo. A principal ponte para manter a rede elétrica deles funcionando, sem apagar a luz de todo mundo, passou a ser a importação de gás natural liquefeito. O famoso GNL. Que não é barato. Muito longe de ser barato. A logística do GNL é complexa. Você tem que extrair o gás, resfriar a temperaturas extremas para ele virar líquido, colocar em navios imensos e cruzar o oceano para depois regasificar lá na Europa. Quer dizer, o custo base disso é absurdamente mais alto do que aquele gás antigo que chegava facinho por gasodutos da Rússia. Exatamente. Aquele gás barato russo acabou. Então a conta de luz e a matriz energética de toda a cadeia produtiva deles já nascem muito mais caras. Entendi. Mas a análise dessa mesa proprietária aponta que essa simples troca de combustível do gás russo pelo GNL é só a ponta do iceberg, certo? Certo. Parece que existe uma engrenagem regulatória lá dentro que atua como o verdadeiro motor perpétuo dessa inflação. Como é que funciona esse mecanismo na prática? Esse motor da inflação estrutural
tem nome e sobrenome. É o EUETS. É o sistema de Cap and Trade deles, o mercado regulado de carbono europeu. Tá, e o que mudou nele recentemente para causar esse pânico todo? O que acontece é o seguinte: durante muito tempo, a Europa concedia um monte de licenças gratuitas de emissão para proteger a própria indústria pesada. Eles davam uma colher de chá. O que muda agora é que o regulador cansou. Eles estão apertando o cerco e expurgando essas licenças gratuitas. Acabou a mamata das licenças? Acabou. O teto de emissões permitidas vai caindo a cada ano, o que, pela lei da oferta e demanda, faz o preço da tonelada de carbono disparar. A precificação dessas externalidades negativas, que antes era meio que uma teoria ambiental acadêmica, se tornou uma linha de custo duríssima, mas duríssima mesmo no balanço das empresas. Afetando direto o custo de produção. Direto no índice de preços no produtor, o PPI. Fabricar aço, cimento ou produto químico na Europa hoje custa muito mais caro, simplesmente porque o direito de soltar fumaça de emitir carbono atingiu preços históricos. Olha, isso cria um paradoxo que me parece quase cruel para quem está lá formulando política monetária. É o pior dos mundos para o Banco Central Europeu. Sim, porque o BCE olha para essa inflação toda e precisa agir. A cartilha básica de economia diz que, para você controlar a inflação, você tem que manter a taxa de juros alta. Exato. Remédio amargo. Só que, ao mesmo tempo, a indústria europeia precisa desesperadamente de dinheiro barato, de crédito acessível, para investir em tecnologias limpas, o famoso CAPEX verde, e parar de pagar essas taxas absurdas de carbono. É o dilema perfeito. Então, se o Banco Central baixar os juros para ajudar a indústria a financiar essa transição toda, ele desancora as expectativas e a inflação simplesmente explode de vez. É um estrangulamento total da liquidez. E o mais irônico é que esse estrangulamento é causado pelo próprio custo de tentar limpar a matriz econômica. A escassez de liquidez acontece no exato momento em que a modernização industrial mais exige capital intensivo. É uma sinuca de bico. Total. E para nossa audiência compreender bem a dimensão desse estrangulamento, a gente precisa descer lá na sala de máquinas da mecânica financeira. A gente precisa olhar para um modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. Que é aquele modelo que os analistas usam o tempo todo para definir quanto uma empresa vale hoje, né? Baseado no dinheiro que ela vai gerar lá na frente, descontado por uma taxa de risco. Isso mesmo. E como é que esse terror inflacionário, essa taxa de risco altíssima, afeta a planilha de um diretor financeiro? Imagina um CFO de um grande complexo industrial na Alemanha, por exemplo. Como é o dia a dia dele hoje? Olha, o CFO alemão hoje vive, sem exagero nenhum, um verdadeiro pesadelo contábil e estratégico. Vamos olhar para os dois lados da equação na mesa dele. De um lado você tem o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Certo. E muita gente confunde o WACC só com a taxa de juros do empréstimo do banco, né? Pois é, mas é muito mais que isso. O WACC é a média do custo de todas as fontes de financiamento da empresa. Envolve a dívida com os bancos, mas também a expectativa de retorno dos acionistas. Como os juros base estão altos e travados pelo Banco Central Europeu, o WACC dessa indústria atingiu o topo da última década. Ou seja, captar dinheiro para qualquer coisa está caríssimo. Tá. Esse é um lado. O dinheiro tá caro. E o outro lado? Do outro lado da planilha desse CFO, a gente tem o EBITDA, que é a geração de caixa operacional da empresa. Esse EBITDA está sendo simplesmente triturado, mastigado, pelo custo diário de ter que comprar essas licenças de carbono no mercado europeu só para poder manter as chaminés funcionando. Nossa, a margem de lucro é esmagada pelas licenças e o custo do dinheiro para tentar consertar o problema da emissão é proibitivo. Exatamente. Pelo que o dossiê detalha aqui, esse executivo se depara com uma bifurcação trágica. Quais são as opções reais que sobram na mesa dessa diretoria? A primeira opção, que é o que muitos acabam fazendo por inércia, é a letargia. O CFO cruza os braços, adia os investimentos em modernização e continua pagando a taxa de carbono enquanto der. E qual o resultado de cruzar os braços? O resultado no médio prazo é que essas fábricas, que valem bilhões, vão se converter em assets stranded. Ativos encalhados? Isso, assets stranded ou irrecuperáveis. São infraestruturas gigantescas que simplesmente perdem a viabilidade econômica.
Elas não conseguem mais ser vendidas e sofrem um boicote fulminante dos investidores e fundos que têm aqueles mandatos ESG estritos. A empresa vai secando e acaba morrendo por asfixia tributária e falta de investimento. Tá, um cenário terrível. Mas e a segunda opção? Digamos que a empresa seja ousada, que a diretoria bata na mesa e decida ir ao mercado captar bilhões para trocar todos os fornos, eletrificar tudo e modernizar o complexo inteiro de uma vez. Parece bonito na teoria, né? Mas se essa empresa for ao mercado captar esse capital na Europa com aquele walk nas alturas que a gente mencionou, o custo dessa nova dívida vai ser tão colossal que ele destrói completamente o ROIC. O retorno sobre o capital investido. Exato. O projeto de modernização verde, financiado a essas taxas da inflação europeia, simplesmente não se paga. A matemática não fecha nunca. É um beco sem saída sob a ótica da liquidez europeia atual. Se correr no bicho pega, se ficar o bicho come. É uma imagem assustadora. Você tem uma indústria inteira, secular, presa num labirinto onde qualquer porta escolhida leva a um abismo financeiro. Mas a gente sabe que a Europa não opera num vácuo, isolada do mundo. E é bem aqui que a nossa análise cruza o Oceano Atlântico e chega perto de casa. Porque se eles estão pagando essa fatura altíssima para limpar a própria casa e descarbonizar a matriz, eles certamente não vão aceitar que o resto do mundo continue mandando produtos sujos para lá, concorrendo de forma desleal, né? Mas de jeito nenhum. A Europa não vai ser a única a pagar essa conta. Então, como é que essa muralha europeia afeta a nossa cadeia produtiva aqui no Brasil? Esse choque europeu gera um efeito bumerangue imediato. Ele cria uma via de mão dupla de risco extremo, mas também de uma oportunidade sem precedentes para quem está preparado. A ferramenta bélica que a Europa desenhou para se proteger tem um nome. Chama-se Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono, a famosa sigla CBAM. CBAM. E como é que a lógica desse regulador europeu funciona na fronteira? Tente entrar no bloco europeu. Vindo de fora, vai ter que pagar um imposto na fronteira. E esse imposto é exatamente equivalente ao carbono que foi emitido na produção dessa mercadoria lá no país de origem. Uma equalização forçada de custos na marra. Na marra, você quer acessar o nosso mercado, então você paga a fatura climática igual a gente. É basicamente uma espécie de pedágio climático para acessar o mercado mais rico do mundo. Mas, olha, lendo o dossiê, ele alerta que esse cerco não vem apenas de fora com o CBAM. A regra do jogo corporativo no Brasil também mudou profundamente por causa das novas diretrizes da CVM, certo? Mudou e mudou de forma estrutural. A Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil publicou a Resolução 193. O que essa resolução faz é adotar internamente os padrões globais do ISSB, que é aquele órgão focado em divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Tá, mas o que isso significa na prática para o mercado? Significa que relatar as emissões de carbono de uma empresa deixou de ser só uma peça de marketing bonita no relatório de sustentabilidade de fim de ano. Acabou o greenwashing disfarçado. Relatar as emissões tornou-se uma obrigação fiduciária, exigida por lei para todas as empresas de capital aberto no Brasil. E tem um detalhe, a resolução exige auditoria rigorosa dos 3 escopos de emissão. Ah, vamos fazer uma pausa super importante aqui. A gente escuta muito, o tempo todo, falar sobre escopo 1, escopo 2, escopo 3, mas para garantir que a nossa audiência consiga visualizar a dimensão desse desafio sem ficar numa teoria chata, como é que a gente separa esses 3 níveis de emissão lá na prática? No chão de fábrica ou na lavoura? Ótima pergunta. O escopo 1 é o mais óbvio. Ele representa as emissões diretas que a empresa controla. É literalmente a fumaça preta saindo da chaminé da fábrica ou o diesel que é queimado pelos tratores da frota própria de uma usina. Fácil de medir e de controlar. Isso. O escopo 2 também é tranquilo. Ele engloba as emissões indiretas ligadas à energia que a empresa compra para operar. Então é a eletricidade da concessionária que é consumida nas instalações e nos escritórios. Perfeito. E o escopo 3? Aí que tá. O escopo 3 é os verdadeiro leviatã da contabilidade de carbono. É um monstro no armário. Ele abrange absolutamente todas as outras emissões indiretas que acontecem em toda a cadeia de valor da empresa, tanto para trás, nos fornecedores, quanto para frente, nos clientes. Dá um exemplo prático do tamanho desse monstro. Claro.
Isso inclui desde o desmatamento ilegal, que pode ter acontecido lá na fazenda de um fornecedor terceirizado que te vendeu matéria-prima, até o combustível bunker daquele navio imenso de uma transportadora contratada que leva o seu produto até a Europa. Você não controla o navio, mas a emissão dele entra na sua conta do escopo 3. Que loucura. Perfeito. Tendo essa clareza do escopo 3, vamos aplicar isso a um exemplo bem real que essa análise da mesa proprietária traz. Imagina um carregamento gigantesco de soja ou de celulose ou aço brasileiro chegando agora lá no megaporto de Roterdã, na Holanda. Tá, o navio atracou. O navio atracou. O que acontece na prática se essa empresa brasileira não tiver a lição de casa feita? Se ela não tiver a rastreabilidade perfeita desse escopo 3 resolvida e auditada? O estrago é instantâneo. Se esse navio atracar lá em Roterdã e a fiscalização olhar a documentação e revelar um histórico de desmatamento indireto na origem dessa soja, ou, digamos, uma dependência massiva de frota rodoviária movida a combustível fóssil altamente poluente em toda a logística de transporte, O que o fiscal da alfândega faz? o fiscal aciona-se bem. A carga vai ser taxada de forma pesadíssima, punitiva mesmo. O importador europeu que está recebendo isso vai ficar furioso. Ele vai repassar esse custo gigantesco para o exportador brasileiro, ou pior ainda, vai simplesmente cancelar as próximas ordens de compra e procurar outro fornecedor mais limpo. Perdeu o cliente e perdeu a margem. E o efeito no mercado financeiro? É um efeito dominó imediato na Faria Lima. O investidor internacional que está olhando para as ações dessa empresa brasileira, no painel do Ibovespa, vai precificar a perda iminente do mercado europeu na hora. O risco dispara, o custo de capital dessa empresa brasileira vai lá para o teto e as ações dela perdem liquidez no mercado. Quer dizer, a transparência auditável tornou-se a única chave capaz de destrancar o acesso ao capital global hoje em dia. Exato. É um risco de aniquilação de margem se você ignorar isso. É pesado. No entanto, e aqui é que a história fica boa, é exatamente nas falhas tectônicas de grandes crises globais que costumam surgir as maiores arbitragens. Com certeza. O dinheiro é esperto. Muito. A parte mais instigante desse dossiê é ver como a Faria Lima, o coração financeiro do Brasil, enxerga essa deriva toda do Banco Central Europeu não como uma ameaça existencial para a gente, mas como um sinal de largada para uma corrida global de lucro. É a virada de chave mental. Como é que os agentes financeiros estão estruturando o que o material chama ali de engenharia financeira verde? A grande sacada da Faria Lima é utilizar essa simetria global a favor do balanço das empresas brasileiras. Eles estão oferecendo ao mercado o que a gente chama de yield protegido, que é um rendimento financeiro que já nasce blindado contra esse risco climático e regulatório europeu. E quais são os instrumentos que eles usam para empacotar isso? Para fazer isso, os bancos e os grandes originadores estão pegando instrumentos que a gente já conhece muito bem, instrumentos tradicionais como os FDICs e os CRAs. Mas agora eles vêm com mandatos estritamente verdes e auditados. Só para refrescar a memória de quem nos ouve, um FDIC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é basicamente uma estrutura que antecipa recebíveis, né? Reúne o dinheiro de vários investidores para financiar o caixa de uma cadeia produtiva. Perfeito. E o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, funciona com uma lógica muito semelhante, mas atrelando títulos de renda fixa a promessas de pagamento lá do setor agropecuário. Tá, então o mercado vai e cria esses grandes fundos captando dinheiro vivo de investidores institucionais. Mas a grande pergunta é, como essa dinâmica desce da Faria Lima e chega lá na ponta? No caixa do produtor rural lá no Mato Grosso ou na usina sucroalcooleira? E por que isso seria tão vantajoso para eles? A vantagem chega de forma muito palpável através de um mecanismo de mercado chamado Greenium. Greenium, que é a mistura de green com premium. Exatamente isso. O produtor brasileiro que tem a governança para acessar esse FDIC ou esse CRA específico consegue pegar dinheiro emprestado com taxas de juros visivelmente mais baratas, muito melhores do que as linhas de crédito comerciais tradicionais que ele pegava no banco da esquina. E por que o mercado dá esse desconto, esse greenium, de graça para ele? Não é de graça. Aí que tá. Esse desconto substancial é concedido porque esse capital captado tem um carimbo restrito, uma obrigação contratual.
Ele deve financiar única e exclusivamente o CAPEX verde. Entendi. Ele não pode usar para comprar uma picape de luxo para passear. De jeito nenhum. Nós estamos falando de capital direcionado para eletrificar o maquinário pesado da fazenda, implementar sistemas avançados de blockchain que garantam a rastreabilidade imutável de cada grão colhido e também para investir pesado naqueles bioinsumos modernos para substituir de vez os fertilizantes químicos que são derivados de petróleo. Nossa, então o produtor ganha eficiência operacional na veia, paga muito menos juros e moderniza toda a operação dele. E prepara a terra para o futuro. Mas a genialidade absoluta dessa estrutura, que é a verdadeira arbitragem que o dossiê destrincha, acontece lá na frente, no momento de exportar. É o checkmate da operação. Exato. Como a tesouraria dessas empresas exportadoras consegue utilizar essas melhorias ambientais lá da fazenda para proteger a carga quando o navio chega finalmente na Europa de cara com aquela muralha tarifária do CBAM? É esse o momento em que a engenharia financeira brasileira se prova simplesmente brilhante. Eles fazem isso através do hedge climático. Como funciona? Funciona assim: ao utilizar aquele CAPEX verde barato para reduzir drasticamente as emissões reais lá na origem, no solo brasileiro, o produtor e a empresa originadora acabam gerando créditos de carbono de altíssima integridade. Créditos reais, baseados na natureza e totalmente auditados. E o que a tesouraria faz com eles? Vende no mercado voluntário. Não, eles não vendem esses créditos de forma avulsa para terceiros. A tesouraria da empresa exportadora pega e acopla, ela amarra esses créditos diretamente aos contratos físicos de exportação daquela soja, da celulose ou do aço. Cara, que sacada. Então, eles basicamente anulam a pegada de carbono do produto no papel antes mesmo do navio sair do Porto de Santos. Exatamente isso, era o casamento do ativo físico com o ativo ambiental. Quando o navio chega lá em Roterdã, a Europa, que como a gente viu está asfixiada pela própria inflação verde e desesperada por suprimentos sustentáveis, recebe o que o dossiê batizou brilhantemente de uma commodity imaculada. Commodity imaculada. Termo excelente. É perfeito, né? É uma carga física pesada com pegada de carbono líquida zero, totalmente documentada e atestada por terceira parte. O impacto prático e financeiro disso é que essa mercadoria simplesmente atravessa a barreira tarifária do CBAM sem pagar um centavo de taxa punitiva. Ela fura o bloqueio legalmente. Isso é o absurdo de inteligente. E imagino que não para por aí. Não para. Mais do que só evitar a taxa, por entregar uma solução pronta que não traz dor de cabeça regulatória para o comprador europeu, o exportador brasileiro ganha o poder de digitar o prêmio de preço lá no mercado. Ele fala, olha, meu produto é limpo, eu cobro mais caro. E o europeu paga. O europeu paga sorrindo porque ainda sai mais barato do que pagar um imposto do CBAM. Ou seja, a margem de lucro da empresa brasileira fica completamente blindada contra a inflação europeia e contra os juros altos do BCE. É a mágica de transformar uma barreira regulatória monstruosa em uma vantagem competitiva absoluta no cenário global. Sensacional. Isso inverte completamente o tabuleiro do comércio global. O Brasil, nessa leitura, deixa de ser só aquele mero exportador de matéria-prima bruta, que é o nosso estigma de sempre, para ser um exportador de resiliência climática embutida na matéria-prima. É valor agregado puríssimo. E o dossiê que a gente está analisando vai além e projeta o impacto dessa nova dinâmica para uma janela tática bem curta, de 12 a 36 meses. E as conclusões são muito, mas muito agressivas, né? Sim, eles não poupam palavras na modelagem. O que a modelagem preditiva dessa mesa proprietária prevê para a geografia industrial global nesse curtíssimo espaço de tempo? A modelagem deles aponta para um fenômeno inevitável que eles classificam como um verdadeiro êxodo industrial partindo da Europa. Êxodo. De fábricas, fechando e indo embora. Exato. O raciocínio físico e matemático nas planilhas é contundente. A indústria de base europeia não tem como operar na perpetuidade baseada num gás natural liquefeito caríssimo e em taxas de emissão de carbono que só vão subir.
A conta nunca mais vai fechar e o limite físico territorial deles para geração de energia renovável, solar e eólica já está sendo testado ao extremo na Europa. Não tem muito mais para onde crescer de forma barata. E qual a consequência desse estrangulamento físico? Uso IED. E essa onda não vai ser só dinheiro especulativo. Vai ser dinheiro focado na realocação física de infraestruturas produtivas intensivas em energia, saindo da Europa em direção à América Latina. Peraí, nós estamos falando de multinacionais literalmente desmontando fábricas siderúrgicas, indústrias químicas inteiras e cruzando o Oceano Atlântico para se instalar aqui, perto de onde a energia e a matéria-prima já nascem descarbonizadas? A lógica bruta do fluxo de capital dita exatamente isso. E o Brasil se encontra no absoluto epicentro geográfico e energético dessa atração gravitacional de capital. Nós temos uma matriz elétrica que já é predominantemente limpa pela força das hidrelétricas e que agora tem uma expansão brutal em usinas eólicas e parques solares. Fora a abundância de biomassa e biocombustíveis que a gente domina. Exato, o capital institucional europeu já percebeu isso. Eles entenderam que a maneira mais eficiente de fazer o hedge estrutural deles, a proteção de longo prazo contra o próprio risco jurisdicional e o terror inflacionário da Europa, é comprar participações ou construir ativos produtivos verdes diretamente no Brasil. Meu Deus, isso deve gerar um verdadeiro terremoto nos valuations, no valor de mercado das empresas brasileiras que já entenderam e estão jogando esse jogo antecipadamente, né? Com certeza. O que acontece com o preço das ações das companhias que fizerem o dever de casa hoje? Olha, as empresas brasileiras que conseguirem comprovar agora, de forma antecipada, que têm balanços descarbonizados, que têm uma governança climática transparente e, principalmente, domínio absoluto sobre os dados do próprio escopo 3 da sua cadeia, elas não vão apenas atrair esses investimentos, elas vão comandar prêmios de valuation históricos na Bolsa. Vão ser disputadas à tapa. Disputadas à tapa. A precificação dos ativos no mercado global sofreu uma ruptura irreversível. Hoje, o grande capital internacional não busca mais apenas aquele retorno financeiro clássico, derivado de eficiência operacional básica. O capital inteligente paga, e paga com gosto, um prêmio altíssimo por resiliência climática e por segurança regulatória de longo prazo. Quem tiver a casa arrumada no Brasil hoje vai ser simplesmente o ativo mais cobiçado pelos maiores fundos soberanos e de pensão europeus. Fantástico. Para a gente sintetizar esse volume colossal de informações pesadas dessa nossa imersão de hoje, o que fica cristalino a partir da leitura tática desse dossiê não é algo romântico. A era do dinheiro fácil, do crédito abundante e cego para os riscos climáticos acabou. Acabou definitivamente. O custo do capital no mundo de hoje é ditado de forma cirúrgica e sem nenhuma piedade pelo custo de adaptação à transição climática. Como os dados nos mostraram claramente, não vai haver clemência dos bancos centrais para salvar modelos de negócio do passado. O filtro apertou de vez, separando quem entende a nova matemática de quem vai ficar pelo caminho chorando. E analisando todas as peças desse grande quebra-cabeça, o material nos força, no final, a uma reflexão muito perturbadora, né? As corporações contemporâneas deparam-se agora mesmo com uma bifurcação sem volta. Conta pra gente, qual é a reflexão? Elas têm duas opções. Elas podem iniciar hoje mesmo a auditoria profunda de toda a cadeia do seu escopo 3, acessando o nosso mercado de capitais brasileiro e usando as engenharias dos FIDs e CRAs verdes para se transformarem de forma ativa no grande antídoto da inflação climática europeia. E ganhando muito dinheiro com isso. E a segunda opção? A outra opção é abraçar o negacionismo contábil. Ignorar que as regras globais mudaram, fechar os olhos, perder completamente o acesso ao crédito internacional e se tornar passivamente o próximo ativo encalhado, o próximo stranded asset a ser liquidado a preço de banana na próxima década. Sensacional. Então, a provocação fundamental que a gente deixa hoje para quem está nos acompanhando é a seguinte: o modelo de negócio com o qual quem nos ouve trabalha, interage, presta serviço ou aloca os seus investimentos, esse modelo
está construindo os alicerces hoje para ser o antídoto mais valioso do mercado, ou ele caminha a passos largos para ser a próxima vítima regulatória nesses próximos 36 meses? Uma reflexão brutal e absolutamente necessária para quem quer sobreviver e prosperar no novo mercado. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.